Boa tarde, pessoal. Engenheiro mecânico Leão de Moraes Nunes, mais uma vez aqui. Hoje a gente vai dar continuidade às aulas de sistema de climatização, ou climatização no geral, né? Continuando aí na parte de processos de ar-condicionado, tá? O que que é os processos de ar-condicionado? Gosto sempre de reiterar que as aulas aqui que eu estou gravando, elas foram baseadas naquilo que eu aprendi dentro da pós-graduação da Unileia, né? Com o pessoal lá do curso de sistema de climatização. Eu peguei um pouco, né, dando crédito para o material deles também, mas uma interpretação também minha daquilo que vem a ser é, a climatização como um todo, tá? Trazendo também alguns aspectos aí que eu acabo pegando aí na minha aplicação prática no dia a dia de engenheiro mecânico e na parte de climatização. A climatização, quando a gente fala em climatização, tá, não é só esfriar o ar, como a gente está acostumado. Tem lugares que são muito frios, até mesmo no Brasil, e existe necessidade de aquecer o ar. Existem métodos, a gente chama de calefação, mas também o próprio ar-condicionado, hoje em dia, né, sistemas de ar-condicionado já conseguem aquecer o ar. Desculpa, pessoal. Eles conseguem aquecer o ar. Então a gente tem adição de calor também em ar-condicionado. A gente tem a refrigeração comum que eu expliquei, com base nos conceitos que a gente já viu, né, dos conceitos fundamentais. Existem dentro do condicionamento de ar, né, a necessidade de ou você tirar ou você colocar umidade, depende do que você está trabalhando. Por exemplo, sistemas de CPD, que é servidores, né, ou grandes estações de treinamento de modelo de IA, esses data centers, né? Normalmente você tem que ter a umidade tem que ser muito baixa para não dar curto-circuito nas placas, não dar estática. Então você vai tirar a umidade do ar com o seu sistema de condicionamento de ar. Ao mesmo tempo, esse sistema de condicionamento de ar, tem que ter a função de limpar esse ar para ele garantir a qualidade. E aí, quando a gente fala em limpeza, a gente está falando de filtros. Conforme o local que você tiver, mais potente vai ter que ser o filtro. Então, por exemplo, a gente classifica os filtros G4, M3, F4, né? E aí, à medida que você vai caminhando, ele vai se tornando, né? Um F você tem os filtros F, os filtros Gs, e os filtros muito potentes, que geralmente são usados na área hospitalar, que são o que a gente chama de filtro EPA, ou filtro ISO, né? ISO 35, ou filtro EPA, né? Mais conhecido como filtro EPA, que são os filtros que absorvem particulado microscópico já no nível de bactéria, vírus, né? Nem sempre. Vírus é muito difícil você conter, porque ele é muito, muito, muito pequeno, né? Mas ele já consegue absorver algumas bactérias. Dependendo ali da situação, você consegue colocar um antibactericida, ele já trabalha ali num nível de esterilização muito alto. Além disso, né, a gente também tem a parte de ventilação. A ventilação ela é acoplada com o sistema de ar-condicionado, porque normalmente você tem que garantir a qualidade do ar. Então, a qualidade do ar é tudo isso aqui, né? E um dos itens é a ventilação, é você trazer ar externo e jogar para dentro para garantir a qualidade do ar interno. E o movimento, normalmente você faz isso por meio de uma turbina. Isso serve para movimentar o ar lá dentro, para garantir que esse ar passe, por exemplo, pelo filtro, ou passe pelo desumidificador, ou passe pelo umidificador, tá? Outra aplicação interessante que eu estava estudando esses dias para trás é a questão de silos, né? Na verdade, de câmaras de resfriamento, câmara frigorífica, né? Para semente. Esses sistemas normalmente precisam ter uma umidade bem mais baixa do que o normal para a semente conseguir sobreviver mais tempo sem germinar. Então é outra aplicação. Na ventilação é interessante a gente falar. Normalmente os sistemas de climatização atuais, tá? O pessoal usa muito um ventilador mecânico, um ventilador externo que você succiona o ar externo e joga para dentro, tá? Você pode usar também um sistema para retirar o ar interno e jogar para fora. Só que você consegue fazer isso também com ventilação natural, tá? E aí, hoje em dia, para a gente estar muito nessa pegada de eficiência energética dos prédios, os prédios estão sendo construídos já num pensamento, né, arquitetônico que você garanta a ventilação natural e necessite cada vez menos de ventilação mecânica. E isso é importante, tá? Uma vez que a gente hoje em dia, a gente tem que sim que olhar para a questão da redução do consumo energético. Você simplesmente tacar um ventilador e para que ele
ele exerça todo o papel de renovação de ar, isso não é, assim, é sempre viável, mas é correto? A pergunta que eu faço para meus colegas engenheiros aí. O engenheiro ele tem que pensar em sustentabilidade também, tá? Antigamente isso não era tão palpável, mas a gente está vivendo já numa era que a gente, sim, tem problemas ambientais graves e que isso vem muito da questão. Uma das questões é a questão energética, que muitas vezes é negligenciada. Então a gente precisa pensar em projetos mais ambientalmente corretos, vamos dizer assim. Na mecânica, ventilação ou climatização, é você usar o próprio ambiente para poder fazer o resfriamento. Então, a ventilação natural, ela é uma boa. Bem como usar, por exemplo, película nas janelas para reduzir a absorção de calor pelas janelas, bem como usar o brise. Então, a arquitetura e a engenharia mecânica, elas andam bem juntas, tá? Porque você, a arquitetura, fala na parte predial, né? Porque a arquitetura vai garantir que você não precisa usar tantas máquinas na mecânica, entendeu? E isso é muito importante, tá? Muito importante. Beleza. Nós temos os nossos sistemas HVAC. Os sistemas eles são complexos, eles podem ser construídos de várias formas diferentes. Tá? Eu posso modularizar o meu sistema, eu posso falar em diferentes tipos de sistemas. E por quê? Porque eu tenho os componentes básicos, que é o que a gente vai falar na próxima aula, tá bom? Então a gente retorne para comentar aí na próxima aula sobre os componentes básicos dos meus sistemas de climatização. Muito obrigado, pessoal. Boa tarde aí. De bom.